Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Estamos aí na semana 30 das nossas aulas remotas. Hoje, segunda-feira, dia 23 de novembro. Vejam só, já estamos no final do mês, hein? Quase chegando dezembro. As aulas irão até aqui, ó, 23 de dezembro, exatos 30 dias aí do fim das aulas. A unidade que veremos, né, é a unidade 6. Você vai gostar contos literários. Esse gênero que nós conhecemos tão bem, gostamos tanto, né? Normalmente a professora gosta de fazer a leitura em voz alta aí dos contos literários. Eles são mais divertidos, mais fáceis de ler, de interpretar, não é mesmo? E nós vamos não só apreciar, né? Nós estamos não só apreciando esses contos, como também nessa unidade descobriremos aí como ele é escrito e o tipo de linguagem que ele é escrito. A rotina, né? Nós temos a leitura pela professora, que eu já encaminhei aí nos grupos, né? E as atividades aí do SESI. Então, você vai gostar contos literários. O objetivo é ampliar o repertório de contos lidos e ainda conhecer a forma como é escrito esse tipo de texto e a linguagem que é utilizada para escrever. Bom, volta aqui. Fizemos na semana passada a atividade 1 e a atividade 2. A atividade 1 era do Bisavô, um conto muito divertido, regional, o bisavô e a dentadura, que o pessoal ficava pregando peça nele e ele acabou pregando uma peça no pessoal. Essa semana faremos aqui dois contos. Um é do Tadeu e da Maria Angélica. Esse vai ser o primeiro conto. E o segundo conto, um apólogo, de Machado de Assis. Esse primeiro conto aqui, a professora estava escrito, né, a apostila dela aqui, que é um roteiro, né, de leitura compartilhada. Por isso que tem algumas questões e observações que nós teríamos aqui para fazer para antecipar algumas coisas do conto, tá bom? A professora já fez a leitura para vocês, então ela não lerá novamente, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Aqui nós vamos direto para a pergunta. O narrador participa da história ou apenas a conta? Grife no conto trechos que confirmam sua resposta. Quando nós voltamos aqui no texto, nós vamos ver o seguinte. À primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam um casal normal. Gostavam de cinema, de música e de viagens. Mas, acima de tudo, amavam futebol. Só que, infelizmente, torciam para times rivais. Então, vejam só, o autor, ele está narrando essa história em primeira pessoa. Ele está dizendo, eu, à primeira vista, junto com Tadeu, formava um casal normal. Eu gostava, né? Eu gostava de cinema, de música, de viagem. Mas, acima de tudo, eu amava o futebol. Tá dizendo assim? Não, né? Não tá em eu, tá em eles, né? Ó, à primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam. Quem formavam o casal? Tadeu e Maria Angélica, eles, né? Gostavam de cinema. Quem gostavam de cinema? Eles, Tadeu e Maria Angélica. Então a história é contada em terceira pessoa e, portanto, o narrador não participa da história, certo? Então vamos lá para as respostas aqui. Vamos usar a nossa ferramenta de escrita que a gente aprendeu e que é muito legal. Lembrando que também tem o formulário para vocês preencherem para garantir aí a presença, tá bom? Bom, a nossa correção, vamos lá. Então, a história, o narrador participa? Não, né? O narrador. Opa! Deixa eu aumentar a letra, né? Para ficar melhor. Opa! Não. Então, vamos por aqui. O narrador não participa da história
pois a mesma é contada em terceira pessoa, certo? Qual é a principal diferença do casal? Vamos olhar? A gente vai reler o segundo parágrafo e explicar como o casal driblava essa diferença, certo? Então, olha lá, no segundo parágrafo. No começo, isso não era um grande problema, porque eles estão falando aqui, ó, no primeiro parágrafo já está dizendo. Aqui fala no segundo parágrafo, né? Mas no primeiro parágrafo fala, mas acima de tudo, amavam o futebol. Só que, infelizmente, torciam para times rivais. Vejam aí. Não, isso é borracha, né? Ah, vamos escolher uma outra cor, porque a professora pôs aqui, né? Vamos ver se vamos escolher vermelho. Ah, ou verde. Vamos ver o verdinho dessa vez, tá? Então, ó, qual que era a diferença deles? Eles torciam para times rivais, certo? Torciam para times rivais. Mas como eles faziam para driblar tudo isso? Ó, não era um grande problema, porque a Maria Angélica não se importava quando Tadeu comemorava as vitórias. E Tadeu até dava parabéns para Maria Angélica, né? Quando o clube vencia. E o que acontecia também? Os times eram muito ruins, olha lá. E as vitórias muito raras. Então eles conseguiam ali driblar a diferença deles, né? Eles eram bem civilizados, vocês viram? Então no começo eles eram bem civilizados, né? Então qual que é a principal diferença do casal? A principal diferença é que o casal torcia para times rivais, né? Eram times não apenas diferentes, mas rivais, adversários que brigavam ali, né? Então, times inimigos, vamos por assim, ó, inimigos, tá? E aí essa é a primeira parte da pergunta. Qual que é a segunda parte? Explicar como o casal driblava essa diferença. Então, como os times eram ruins e as vitórias eram poucas, eles davam parabéns um para o outro e Maria Angélica, olha lá, vamos olhar lá no texto que fala direitinho. Maria Angélica não se importava quando o Tadeu comemorava, né, ó. Como os times eram ruins e as vitórias eram poucas, Maria Angélica não se importava quando Tadeu comemorava e Tadeu dava os parabéns para Maria Angélica na vitória do time dela. Então vejam só, Angélica, por que aqui tá dando errado, Angélica? Engraçado, né? Aqui deu certo, aqui deu errado. Mas vejam que lá no meio do texto vai acontecer que o time melhoram, não é mesmo? Então eles combinaram de não zombar um com o outro e tudo mais, mas acontece que acabou que o time do Tadeu ganhou. E no final eles acabam brigando, né? Como a professora fez na leitura. Agora, é para explicar esse trecho aqui, ó. Então, que é esse trechozinho aqui, ó. Aquela declaração, né? Porque os dois brigam, aí o Tadeu fica chateado, pede desculpas, faz uma declaração de amor para Maria Angélica,
e que deixa os olhos da Maria Angélica encharcados ali, e ela joga longe a bandeira e pula para o Tadeu como se tivesse marcado um gol decisivo. Aí o Tadeu fala, o nosso amor é um terror. E aí ela fala que foi a coisa mais linda. E então os dois se beijaram e fizeram as pazes e viveram felizes para sempre. Será? Ou pelo menos até a próxima final de campeonato. Então, por que o autor coloca isso daqui? Né? Por que, né, pessoal? Se os times são rivais, eles iam acabar brigando novamente, não é mesmo? Então, é porque... Opa! Por que tá aqui? Oh, meu Deus do céu. Ó. É porque se... É porque... Como os dois torcem para times rivais e são apaixonados por futebol, com certeza, quando os times jogassem em outro campeonato, com certeza eles brigarão, né? Que é no futuro, a gente está dizendo aí, ó, pelo menos até a próxima. Então, como os dois torcem para times rivais e são apaixonados por futebol, com certeza, quando os times jogarem, né? Jogarem, que é no futuro, em outro campeonato, com certeza eles brigarão. Ah, a professora pôs com certeza 2 vezes, né? Então é só tirar aqui, eles brigarão. Bom, agora aqui é uma questão de opinião própria de vocês, tá? Na sua opinião, o que o casal deveria fazer para continuar vivendo em harmonia? O que vocês acham que eles deveriam de fazer para continuar vivendo em harmonia, não ficar brigando, pessoal? Hã? Então, cada um aí tem sua resposta pessoal. E aqui a professora vai dar uma sugestão de resposta, né? Então, o que a gente poderia pôr aí? Respeitar um ao outro, né? Respeitar a vitória do time de cada um. E não ficar chateado quando o time do outro ganhar, né? Acho que isso é uma boa ideia, né? Porque afinal de contas, 2, conversar, comemorar sem exagero, difícil, né? Comemorar sem exagero, meio difícil, mas poderia ser uma opção, né? Afinal de contas, poxa vida, se você não puder comemorar quando o seu time ganha, né? Meio chato. O outro tem que entender, né? Agora, isso eu acho importante, ó. Não fazer piada quando o time do outro perder ou ganhar. Isso é importante, a gente ter o limite, né? Tudo tem seu limite, pessoal, a gente tem que lembrar isso. Agora, aqui na letra E, é para reler o conto e escrever no seu caderno como se Maria Angélica estivesse contando a história, fazendo as modificações necessárias para transformar a figura do narrador que conta a história e também faz parte dela. Então, o que vocês vão ter que pegar? Pegar esse texto aqui, ó, e escrever como se a Maria Angélica tivesse fazendo o texto. Professora, como que ficaria? Vamos lá tentar, pessoal? Olha só como que ficaria aqui, né? Dá para escrever? Tá? Vamos ver. Então, ó, o texto começa à primeira vista em terceira pessoa, mas lá a ideia é fazer com que, ó, vamos observar aqui. Nós vamos reescrever como se Maria Angélica estivesse contando a história. Então, tem que mudar alguns verbos, né? Tem que mudar algumas coisas aqui para a gente poder escrever. Então, vamos lá, ó. Opa!
Por que que não tá? Não tá querendo escrever não. Vou fazer de novo aqui para ver se escreve. Vamos ver como que fica. Ah, agora foi, né? Então, o título, né? Tadeu versus Maria Angélica. Vamos lá. Então, à primeira vista, Tadeu e... Vejam só, pessoal. Aqui quem tá narrando agora é a Maria Angélica. Então, ela vai falar o quê? Tadeu e eu, né? Porque é a Maria Angélica quem está narrando, né? Formávamos um casal normal. Então, vocês já viram aqui? Opa, formávamos. Ah, aqui não tem formávamos. Então, formávamos. Não tem aqui. Ah, é formávamos. Por isso que tá errado. Formávamos um casal normal. Gostar. Olha lá, tudo vai mudando o verbo. Ó. Gostávamos de cinema. Por que que tá mudando? Porque agora é nós, é em primeira pessoa do plural que ela tá contando, certo? Então, nós gostávamos, ela tá falando, Tadeu e eu formávamos, nós, primeira pessoa do plural. Antes estava falando na terceira pessoa do plural, eles, né? Então, eles formavam, eles gostavam, agora é a primeira pessoa do plural. Então, nós formávamos, nós gostávamos, por isso que tem essa troca aí, tá? Gostávamos de cinema, de música, de viagens, mas, acima de tudo, amávamos, olha lá a troca do verbo de novo, o futebol. Só que um problema, infelizmente, torcíamos para times rivais. Problemaço, né, pessoal? E aí, o que aconteceu? No começo, isso, não, opa, olha ela contando, não era um grande problema. Por quê? Eu, como é a Maria Angélica que está contando a história, lembra? Eu não me, não me, tá? Vejam só, não me importava quando o Tadeu comemorava as vitórias do time dele. E Tadeu até me dava, olha lá, vocês estão percebendo as trocas, pessoal? Aqui, ó, era só até dava, agora é me dava, porque eu estou contando a história, eu, Maria Angélica, né, no caso. Me dava os para... Vejam que a gente precisa usar artigo aqui também, ó, o Tadeu, para a gente poder entender a história, né? Me dava os parabéns quando meu clube vencia. Veja, não é mais o clube dela, tá vendo? Não é mais o clube dela. Agora é o meu clube. Eu vou grifar aqui para vocês de outra cor. Vou grifar agora de cor de rosa, que é para vocês entenderem que é a Maria Angélica. Então, vejam só. Olha só as modificações que a professora fez aqui no texto, né? Então, tá de... Opa! Desfaz. Eu quero aqui, ó. Vamos lá. Isso. Por que que não tá vindo aqui? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Isso. Aí, agora sim. Vamos ver se a gente consegue usar aqui para grifar. Aqui.
Consegue? Ah, que coisa, que dó. Não dá pra pôr cor de rosinha aqui. Ah, que dó. Não dá, gente. Será que dá para usar outra ferramenta? Não dá para grifar aqui. Bom, mas dá para grifar aqui, né? Então vamos grifar aqui no texto, ó. Então o que nós vamos trocar? O Maria Angélica nós vamos trocar por eu. Os verbos aqui a gente tem que trocar, né? Para a primeira pessoa. Então tudo isso que a professora está fazendo aqui, né? Então vamos continuar. Quando o meu clube vencia. Mas talvez isso só acontecesse porque na verdade, né? Na verdade, os dois times eram muito ruins e as vitórias muito raras. Quer dizer, né? Os dois eram bem ruins. Vamos fazer mais um parágrafo junto com a professora aqui. Então, no campeonato deste ano, as coisas mudaram. Vejam que aqui, quando a gente está contando o decorrer da história, não muda muita coisa, né? A gente pode copiar igual, é só quando ela está contando alguma coisa específica, né? Ó, novos reforços foram apresentados, é isso? Técnicos foram contratados, as equipes melhoraram e as torcidas começaram a ter esperanças. Vejam só. As coisas, olha só, a gente vai copiar tão igual aqui. Deixa eu ver se dá para copiar. Aqui é só, deixa eu ver se aqui. Colar uma seleção. Eu gostaria de selecionar aqui. Ah, tá. No final desse trecho vai ter como. Deixa eu ver se tem como tirar uma seleção. Copiar arquivo para a área de transferência. Então, deixa eu ver aqui se dá. Ah, não dá para fazer isso. Então, vamos lá. Vai ter que digitar. Não adianta ficar com preguiça, professora. Mudar é igual vocês. Vão ter que digitar aí. Tanto que os dois times chegaram à final do torneio. Tadeu comprou, ó, eu tô contando do Tadeu, então não muda nada em relação ao verbo dele. Um uniforme azul e amarelo, que é a cor do time dele, para ir ao estádio. Lembra que aqui, ó, é a Maria Angélica falando. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou ter que pôr eu, não é? Eu vou usar aqui, ó, Maria Angélica, eu fui, tá? Então, eu vou trocar aqui, ó. Então, eu fui com uma enorme bandeira verde e branca. Olha que legal, aqui também tem uma troca bacana que vocês vão gostar de ver, ó. Os dois sentaram, tá? Então, como que eu vou fazer isso daqui, aqui no texto? Opa, vamos lá. Nós, olha lá, como que a gente poderia pôr? Os dois sentaram. Nós podemos pôr sentamos, nós dois sentamos lado a lado durante toda a partida.
para evitar brigas, tentamos, porque eu tô falando de nós, lembra? Né? Então, por isso que eu estou trocando aqui, ó. Tentamos, oh meu Deus, vem cá, cor de rosinha. Tentamos não vibrar demais quando nossos times, né, ó. Quando nossos, oh meu Deus, esse daqui apaga. Não tem como apagar? Isso. Ai, deixa eu apagar esse. Aqui. Nossos times. Então, vocês perceberam que eu tenho que ficar trocando, né, o verbo, porque agora tentamos, então tentamos não vibrar demais quando nossos times, deixa eu passar a folha aqui pro outro lado agora, né? Deixa eu tirar daqui. Será que eu vou conseguir passar? Ah, consigo, isso. Passar a folha aqui pro outro lado para a gente continuar digitando, né? Quando nossos times acertavam, que eu não preciso trocar, porque eu estou dizendo dos nossos times, né? Acertavam um lance, nem zombar do outro quando a equipe adversária cometia algum erro. Então, é desse modo que vocês precisam aí, pessoal, fazer, né, esse texto, trocando, né? Façam só essa primeira parte, coloquem no caderno de vocês para vocês perceberem, né, como é essa troca, né? Quando eu tiro o texto, quando eu coloco ele, que está escrito em terceira pessoa, e passo então para primeira pessoa, certo? Aqui o texto com o narrador que não participa da história, né? Ele só narra, e aqui um narrador personagem. Bom, na atividade 4, nós vamos ler um outro texto que a professora fez a leitura também, né? Colocou aí um vídeo da leitura para vocês poderem acompanhar. Esse conto, ele foi escrito por Machado de Assis, que é um grande escritor brasileiro, que influenciou e continua influenciando muitos dos nossos escritores. Aí, antes da leitura, agora para fazer as atividades, vocês vão descobrir aí o que significa apólogo. Então, vocês vão procurar no dicionário ou até mesmo na internet. E depois, vocês vão responder. Que tipo de lição de sabedoria poderia conter esse texto, tá? Então, tem aqui um apólogo. Aqui a professora já colocou o que significa, né? Então, apólogo é uma narrativa em prosa ou verso, geralmente dialogada, igual aqui, ó, tem um diálogo, que encerra uma lição moral, em que figuram seres inanimados imaginariamente dotados de palavra, que é o que acontece aqui. Então, nós temos dois seres inanimados, que é a linha, o novelo de linha e a agulha, e que eles falam, né? Durante todo o texto eles falam, e no final tem até o alfinete, que dá uma lição de moral ali, né? É parecido com a fábula, né? Mas na fábula normalmente são os animais que falam. E aí no final tem uma lição a ser dada aí para quem está lendo o texto, né? Bom, a professora já pôs o texto, vamos lá para as questões, para correção, certo? Discuta com seus colegas e registre. Quem são os personagens principais do conto? Quando a gente olha para o texto, nós temos aqui a agulha e o novelo. São eles os personagens principais. Eles conversam o tempo todo. Eles falam da baronesa, né, que está fazendo o vestido dela. Fala da costureira que chega ali, certo?
tem o alfinete, mas as personagens aí principais do texto são apenas a agulha e o novelo de linha. Então, esses são, né? A agulha e o novelo de linha. Toda a história gira em torno delas, né? Os outros são coadjuvantes, né? Bom, por que os personagens discutem tanto? Qual que é a discussão da vida delas ali? Elas começam a ver quem é a mais importante, né? Uma fala que espeta, outra fala que leva linha e vira aquela confusão, né? Então, todo o diálogo decorre aí porque uma diz ser mais importante que a outra, né? Então, por que os personagens discutem tanto? Porque uma diz ser mais importante que a outra. Bom, aqui vocês vão localizar no texto os trechos em que o narrador apresenta uma situação inicial, as personagens e suas características. Então, a primeira linha aqui. Então, vamos olhar lá. A professora já até coloca aqui, ó. Era uma vez uma agulha que disse é um novelo de linha. Então, aqui já tem a apresentação das personagens. Por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, né? Então, a agulha já... Qual que é a característica aqui? Aqui a agulha vai responder, o novelo vai responder, né? Vai falar, deixe-me, senhora. E a agulha continua, que deixe, porque digo que está com um ar insuportável. Vou pôr cor de rosa aqui, ó. Então, descrição aqui, a linha tem um ar insuportável. E a agulha, o novelo de linha responde, que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça, né? Então, outra característica. Cada um tem, né? Deixe-me. Então, aqui vai falando, ó, mas você é orgulhosa. Então, nesse primeiro trecho aqui é a situação inicial, né? E as características. Onde se passa a história? Então, nós vamos lendo aqui, conforme a leitura, vocês vão vendo que a história acontece aonde? A casa da baronesa. Então, a história se passa na casa de uma baronesa. O clímax, qual é a tensão da história, né? O momento em que fica todo mundo ali. Então, chega ali a costureira e vai costurando. Aí a linha ainda teima, diz há pouco, não repara que só se importa comigo, vai falando, né, a agulha. A linha não responde nada, né, ia andando, buraco aberto pela agulha e foi indo. Aqui, pessoal, é o clímax. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário, enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava um lado ou outro, arregaçava daqui e ali. Ora, agora diga-me. Então, a linha para mofar da agulha perguntou-lhe. Então, é um momento aqui, ó. Deixa eu ver se tem isso. Acho que eu vou usar o lápis agora. Vamos trocar de cor. Vou pôr aqui o laranja. Vou pôr verde. Então, aqui é o clímax da história, ó, tá? Aqui é o clímax da história. É um momento. Deixa eu ver se tem o traço aqui. Deixa eu aumentar. Tá muito fininha, né? Deixa eu ver. Isso. Então, aqui, pessoal, é o clímax da história. É o momento da tensão. É o momento em que elas vão ali realmente ver quem é que tem razão. E acaba que a linha, naquele momento, né, acaba mofando, né, tirando, o que que é mofar? Tirando sarro, fazendo a piadinha ali com a agulha que se sentir que começou a brigar, né? E qual que é o desfecho da história, né? Desfecho da história tá aqui, ó. Anda, aprende toda, cansa-se de abrir caminho para ela, e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espeta eu fico. Então aqui é o final da nossa história, né? Que é
desfecho da nossa história, certo? O narrador participa ou não dessa história? Vamos analisar, igual nós fizemos lá no texto do Tadeu e da Maria Angélica? Como que a história começa? Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: Por que está você com esse ar toda cheia de si para fingir que vale alguma coisa? Deixe-me, senhora, que deixe. E tal, e elas vão dialogando, até que vem aqui o narrador. Estavam nisso. Quem estavam nisso? Né? Quem estavam? Elas, né? Elas estavam. Então, a história é contada em terceira pessoa. Então, portanto, o narrador não participa da história, né? Então, o narrador não participa da história, pois a mesma é contada em terceira pessoa. Então, e qual a relação entre a situação da agulha e da linha com os seres humanos? Acontece esse tipo de relação, de disputas, né? As pessoas. Isso aqui é uma resposta pessoal, né? Uma resposta pessoal. Resposta pessoal que a professora, né, vai deixar para cada um fazer sua análise. Então, tem relação aí com alguns humanos? Tem, né, gente? Tem pessoas que ficam brigando, né? Brigando para ver quem é a melhor. Tem pessoas que aproveitam do trabalho do outro, né? Para se achar, né? Igual aí no caso, para o quê? Que se aproveitam do trabalho do outro, né? Dizendo ser elas. É normal, tem muita gente que faz igual é que ali a linha estava chateada porque a agulha ficou o tempo todo enchendo o saco, por isso que ela fez piadinha. Mas tem pessoas que aproveitam do trabalho do outro, não é mesmo? Mas essa é a opinião pessoal de vocês, tá bom? Então, essa daqui foi a correção da atividade de hoje, tá? Tem também, pessoal, depois aqui nós temos o Google Forms. Por quê? Para vocês não ficarem tirando, né, foto de todas essas atividades aqui, a professora pega algumas questões do dia de hoje e coloca no Google Forms. Então, precisa responder no caderno? Sim, né, pessoal? A professora fez a correção, colocou tudo aqui. Vocês colocam a apostila em dia, tá? Coloque a apostila em dia e depois vocês respondem o Google Form para contar em presença, tá bom? Então, tem aqui, vocês vão analisar o conto Tadeu versus Maria Angélica, tem os trechos para vocês analisarem, tem as perguntas, né, muito parecidas com as perguntas aí do texto, que fala, né, o que significa rivais. Lá não está perguntando, mas a professora quer que vocês pesquisem isso é bem legal. Se o narrador participa da história, qual a principal diferença entre o casal, a gente já falou isso. Explicar por que os dois, né, fizeram as pazes ou até a próxima final de campeonato. Nós conversamos sobre isso também na correção. Depois as questões 5 e 6 referente ao prólogo, que é quem são os personagens principais do conto, nós já discutimos sobre isso, e por que os personagens discutem tanto no conto. Então, facinho, 6 questões, tá? Apenas para constar em presença para vocês poderem colocar em dia aí, né, as atividades que nós fizemos, tá bom? Então, pessoal, ó, dá ok no grupo, assiste o vídeo com a explicação da aula e faz as atividades do Google Drive, né? No Google Drive não, a professora colocou errado, é Google Forms. É que fica salvo no Google Drive, por isso que a professora está confundindo. Pessoal, essa foi a aula de hoje.
Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.